Vamos abrir em Gênesis 4, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Gênesis 4, de 1 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te louvamos por estarmos juntos na tua casa e juntos aprendermos a tua palavra, aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa vida. Rogamos ao Senhor que o teu Santo Espírito esteja clareando a nossa mente, aplicando as verdades do Senhor em nosso coração, dando-nos instrução, luz, forças, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos da parte do Senhor. E como é bom saber que isso só é possível, pois a tua graça nos alcançou, nos libertou das amargas do pecado. E assim, ó Deus, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos depender totalmente do Senhor. E Cristo Jesus fortalecer a nossa vida a cada dia. Muito obrigado, ó Deus, pelos meios de graça que o Senhor concede a nós. E que o Senhor continue a trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Pedimos tua bênção nesse momento, quando estudamos a tua palavra, que o Senhor esteja assim tratando do nosso coração e mudando aquilo que precisa ser mudado. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Assim Caminha a Humanidade é um filme de 1956. O curioso é que o principal autor, ou aliás, o principal personagem do filme não chegou a concluir o filme. Eles tiveram que fazer algumas adaptações na edição do vídeo, da imagem, porque um pouquinho antes de 56, um pouquinho antes de terminar as filmagens, em setembro, dia 30 de setembro de 1955, James Dean, em alta velocidade com seu Porsche Spyder, se arrebentou, morreu e aí deixou, uma carreira brilhante pela frente. Era o terceiro longa-metragem que ele estava gravando. E o que é curioso é que se nós pegarmos a ideia do nome, Assim Caminha a Humanidade, do seu último filme, para o seu segundo filme, Rebelde Sem Causa, nós já notamos qual era a referência desse personagem, dessa pessoa, desse ator de Hollywood. Infelizmente, a vida dele estava dessa mesma forma, um rebelde sem causa. Ele estava vivendo de maneira louca e intensa, e aí o resultado foi a sua própria morte num acidente de automóvel. Irmãos, como é que caminha a humanidade? Quando nós olhamos ao nosso redor, a humanidade caminha cada vez mais perdida, cada vez mais em rebeldia contra o Senhor. Infelizmente, a humanidade está se distanciando mais e mais do Senhor. E nós, como crentes, precisamos encontrar em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nossa segurança, nosso apoio. Ele é o nosso Senhor. Então, quanto mais nós nos rebelamos contra Deus, mais prejuízos teremos. E, às vezes, alguns erros são irreparáveis, como no caso de James Dean se arrebentando no seu Porsche Spyder. Nós estamos estudando com os pais, na classe de pais, um livro do Dr. Lou Priolo, Filhos Irados. E é muito interessante que ele fala do caminho da rebeldia. Ele coloca ali 5 passos para que o nosso filho, aliás, não só nosso filho, ele aponta para nós mesmos, Nós pais temos o mesmo coração irado e rebelde, e nós precisamos identificar isso em nós e também nos nossos filhos. E ele aponta ali 5 passos para a rebeldia.
Quando as coisas fogem da nossa vontade, nós começamos no primeiro passo, que é a mágoa. Nosso coração se frustra e começamos a cultivar um coração de mágoa. A mágoa se desenvolve e ela parte agora para um coração amargurado, ou como diz Hebreus, né? A raiz de amargura que brota, vai crescendo, se aprofundando, se enraizando cada vez mais em nossa vida. É o segundo passo para a rebeldia, segundo o Dr. Lu Priolo. O terceiro passo é a ira, ou a ira quente que explode, ou a ira fria que guarda no coração, ou as duas. Tem gente que explode primeiro, depois guarda no coração. Tem gente que faz o contrário, né? Guarda no coração, depois explode lá na frente. Tanto faz. Não sabemos lidar com a ira e o coração se enche de ira, e esse é o terceiro passo para a rebeldia. O quarto passo é a insubordinação. Nós começamos a ficar com o coração obstinado e não queremos mais estarmos debaixo de alguma autoridade, quer sejam os nossos pais, quer sejam as autoridades ou eclesiásticas, né, da igreja, ou seculares. Nós achamos que somos donos do nosso próprio nariz, que nós decidimos aquilo que vamos fazer da vida e vivemos de maneira autônoma, em insubordinação. E tudo isso, ao final, vai resultar no quinto passo, que é a rebeldia contra o Senhor, a rebeldia contra qualquer que seja a autoridade. Então, irmãos, olhando para esse cenário, nós vemos isso na nossa vida, em nosso coração. Nós vemos isso no coração dos nossos filhos. E quanto mais rápido nós pudermos identificar, é melhor. Quanto mais rápido nós pudermos perceber, né, conseguirmos perceber as ciladas de Satanás, tentando de todas as maneiras destruir os nossos filhos, mais rápido vai ser a correção, a prevenção, e aí nós estaremos numa condição melhor para tratar o problema. Nessa semana, no grupo lá da UCP, teve uma divulgação, né, de alguns vídeos, de algumas séries de desenho animado para crianças. E quanto a gente precisa tomar cuidado com aquilo que está sendo ensinado ali. Todo tipo de coisa controversa, em desacordo com a vontade de Deus, numa completa rebeldia à vontade de Deus. E nós, pais, precisamos ficar atentos. Então é necessário que nós estejamos atentos ao que está acontecendo, àquilo que os nossos filhos estão assistindo, em qualquer que seja a plataforma. Não é? Aquilo que está acontecendo. Mesmo que você tenha que olhar alguma coisa, assistir algum filme, de repente, com eles, para debater, abrir um diálogo com eles, se for adolescente, jovem, né? Mas não deixe o seu filho com celular, com televisão, livre por aí, porque senão o prejuízo pode ser muito grande. E eu tenho recebido vários vídeos de irmãos compartilhando, crianças completamente rebeldes. Nessa semana um irmão compartilhou um menino, deveria ter aí uns 10, 9 anos, querendo matar a Jesus. Que ele amava o diabo e não queria saber de Jesus. Vejam que tamanha rebeldia no coração daquele menino, chutando a avó, chutando a mãe e falando um monte, né, para toda a família e contra Cristo. Então nós percebemos como o inimigo está cada vez mais feroz contra nós. Um outro livro que fala dessa rebeldia, dessa ira no coração, é um livro sobre depressão do Dr. Ed Welch. Ele aponta que o caminho, a fórmula para a depressão, ela é tristeza, mas ira não tratada. Quando você não sabe lidar com as tristezas da vida, quando você não sabe lidar com a ira no seu coração, o resultado será depressão. Por que eu estou falando então de rebeldia e depressão? Porque elas estão interligadas. E aqui no texto nós vamos olhar para esse cenário, infelizmente. Nós temos alguns caminhos no texto. Assim caminha a humanidade, totalmente afastada de Deus, mas nós temos alguns caminhos importantes aqui, caminhos contrários, inclusive, no texto, ou caminhos contrários no coração humano. Qual caminho nós estamos trilhando, ou em qual caminho? O primeiro caminho que nós vemos no texto, os versos 1 e 2, é um caminho de felicidade, de alegria, de prazer. Os versos 1 e 2 demonstram isso, né? Vejamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Irmãos, tem uma alegria tão especial como ter filhos? Vejam que é interessante a maneira como o texto aponta. Eles haviam pecado contra o Senhor, capítulo 3.
Eles haviam andado em distância ou se distanciaram de Deus, mas Deus foi atrás de Adão e Eva, nós já vimos isso, né? E ali, em vez de derramar maldição sobre homem e mulher, Deus disse que eles morreriam sim, iriam se tornar pó novamente, a terra, voltariam à terra como pó, mas eles experimentariam a graça de Deus. E Deus iria permitir que eles ainda tivessem vida, tivessem filhos. Isso foi tão especial para o coração de Adão que ele decidiu mudar o nome da sua esposa. Antes ele chamava ela de esposa, de mulher, agora ele chama de Eva, vida. Você é vida, de você vem vida. Então ele está feliz, ele está alegre com aquilo que Deus havia feito, a graça de Deus sendo derramada sobre eles, a maldição recaindo sobre a natureza, sobre a serpente, mas não recaindo sobre o homem e sobre a mulher. E agora, quando eles têm o primeiro filho, eles estão felizes da vida, né? Um caminho de felicidade e alegria. O homem então coabitou, o verbo coabitar aí é conhecer, né? No hebraico, que traz a ideia de intimidade. Então ele coabitou com a sua esposa Eva, e ela concebeu, dando à luz o primeiro filho, chamado Caim, que é o verbo onde vem a ideia de adquirir. Deus é quem dá, né? Ela diz isso, adquirir, ou eles disseram isso, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Eles reconhecem que filho não é nosso. Eles reconhecem que filhos não é por conta de um simples relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Mas o filho só é possível, só é uma realidade quando Deus concede. Eles não deveriam ter filhos, deveriam viver na esterilidade e morrer sem descendência, mas Deus concede a eles filhos para que a descendência da mulher se perpetue e chegue assim o Messias prometido, conforme Gênesis 3, verso 15. Então olha só, depois ela dá à luz a um outro filho. Não sabemos se foi logo em seguida ou se demorou 9 meses, 1 ano, 2 anos, não sabemos exatamente. Por exemplo, João Calvino acredita que eram gêmeos. O texto não aponta, não dá para a gente saber, mas logo em seguida ela teve um outro filho, chamado Abel, seu irmão, irmão de Caim. E aí dá até as profissões deles. Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Tudo parecia caminhar bem. Os mandatos de Deus, conforme antes da queda lá em Gênesis 1, estão sendo cumpridos, cada um seguindo suas profissões, tendo a bênção de Deus diante das profissões, com um suor do rosto agora, é verdade, com toda a dificuldade por consequência do pecado, mas a vida segue em alegria, em intimidade com Deus. Há no coração deles um caminhar de felicidade. O texto ainda continua a apontar isso, pela expressão inicial do verso 3, olha só. Aconteceu no fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Vejam lá, que interessante. Eles estão aqui, a ideia de fim dos tempos usada aqui no texto é momento de culto a Deus, momento de adoração ao Senhor. Então eles estão cultuando a Deus, eles estão caminhando com o Senhor. Deus foi gracioso, Deus concedeu-lhes filhos, famílias, e a vida segue em tremenda felicidade. Mas há um outro caminhar aqui no texto, que é o caminho de rebeldia, e que nós vamos notar na vida do próprio Abel. Então, no fim de uns tempos, naquele período certo de adoração, talvez num sábado ou numa festa específica que Deus havia colocado ali para eles seguirem, nós não temos detalhes, esses detalhes só são dados ao povo de Deus lá com Levíticos, né, com a chegada ali na terra prometida, ou até antes com Moisés. Nós não sabemos exatamente qual era o momento, mas era um momento de cultuar a Deus, de agradecer ao Senhor. E ambos trazem a sua adoração ao Senhor. Ambos vão na presença de Deus para adorar ao Senhor. Então, no fim de uns tempos, Caim traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Alguém diz assim: então esse é o problema. Caim trouxe do fruto da terra e Abel matou um animal e ofereceu ao Senhor. Não é este o problema. O texto é claro ao dizer que não é este o problema. O problema não está na oferta. Tanto que se você olhar para o livro todo do Pentateuco, quando você olha para o livro de Levíticos, como está sendo exposto pelo pastor Ricardo, você vai notar que era possível dar ofertas de mantimentos, de alimentos, da lavoura, da agricultura. Então não é essa questão de Deus não ter aceito o sacrifício porque não era de sangue.
Alguns chegam a apontar essa ideia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto é enfático e a ordem do texto é clara ao dizer que Deus não se agradou de um e por causa disso não se agradou da sua oferta. Deus não se agrada da oferta de qualquer pessoa. Se você não tem o coração voltado para Deus, Deus não se agrada da sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a continuação do texto que lemos da vida de Abel. Importa que aqueles que se aproximam de Deus, se aproximem com fé, como diz lá Hebreus, quando expõe a questão da fé. Então o texto vai mostrar aqui que Caim dá um fruto da terra, verso 3. Abel, por sua vez, olha só que interessante, verso 4. Abel, por sua vez, ele traz qualquer coisa? Não, ele traz das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Há um detalhe diferente aqui com Abel. O amor de Abel por Deus era tão grande que ele não dá qualquer coisa para o Senhor. Ele oferece o que ele tem de melhor para o Senhor. Ele reconhece que Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, esse negócio de gordura é interessante, né? Eu vim de uma família que não era muito favorável a comer carne, churrasco com gordura, bife com gordura. Então, nós, começo de casamento, eu ia fazer um bife ali, ou churrasco, ou qualquer que seja o bife, eu tirava a gordura da carne. E a Renata começou a falar, mas o que você está fazendo? Eu estou tirando, não é? E comia só a carne. E ela falou, mas a melhor parte é a gordura. Como é que você está fazendo um negócio desse? Né? E depois eu aprendi com ela a comer a gordura da carne também, né? Realmente a carne fica mais saborosa, mais macia, com a gordura e tudo mais. Então a gordura, como nós já vimos em várias exposições do livro de Levíticos, com o pastor Ricardo, ela era oferecida ao Senhor, é a melhor parte da carne. Então a parte principal sempre dada ao Senhor em primeiro lugar. Depois os sacerdotes, depois o povo em algum momento poderia comer. Aqui o texto mostra a mesma coisa. O amor de Abel por Deus é tão grande que ele não se importa consigo mesmo, ele quer oferecer o melhor para Deus. E ele vai ofertar aquilo que ele tem de melhor para o Senhor. Ao passo que, e aí a expressão no final do verso 4, né? Olha que interessante. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A ordem é importantíssima. Deus se agrada da atitude de Abel, Deus se agrada da vida de Abel, Deus conhece Abel, Deus tem intimidade com Abel, mas de Caim não. E aí o texto aponta ao passo que de Caim, no verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então não adianta nós pegarmos esse texto, como muitos pregadores têm feito, de falar, olha, dá aqui sua oferta, seu dinheiro, né, dá seu carro, sua casa, porque aí Deus vai te abençoar. Deus não aceita a oferta de qualquer um, porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Mas Deus espera que os crentes, que aqueles que amem ao Senhor, se dediquem e invistam na causa do Senhor, porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nada é nosso, tudo é de Deus. E nós então devolvemos para o Senhor aquilo que Ele pede. É diferente, né? Então não adianta você falar assim, eu vou jogar na Mega Sena, na Loto, não sei o que, eu vou trazer o dízimo ao Senhor. Deus não aceita a sua oferta, é um dinheiro maldito. É um dinheiro que não agrada ao Senhor. É um dinheiro fruto de crimes, de prostituição, de coisas erradas. Não é um dinheiro digno do trabalho justo, sério, de algo que teme ao Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque tem pregadores dizendo aí, não tem problema, só você dá o dízimo para a igreja. Pode jogar na Mega Sena aí, você dá o dízimo para a igreja, está tudo certo. Não é assim que funciona. Deus não aceita quando o coração não é voltado para Ele, quando o coração não confia nele, quando o coração está rebelde e obstinado na causa do Senhor. Deus não aceita a nossa oferta, Deus não aceita a nossa vida, como não aceitou Caim. Deus conhecia o coração de Caim completamente. E aí, olha só o que acontece com Caim no caminho de rebeldia. O texto diz no verso 5, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, o que aconteceu com ele? Irou-se, olha só, irou-se, pois, sobremaneira. Ele fica magoado, ele começa a ficar amargurado. Por que Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha oferta? Ele começa a cultivar esse rancor, essa amargura no coração, e ele cai em ira. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E aí a outra expressão, verso 5 ainda, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou completamente abatido, depressivo, chateado, magoado com tudo que havia acontecido.
Descaiu-lhe o semblante completamente. Uma ideia aqui de que ele está em depressão. E aí Deus vai conversar com ele. Deus sabe o que está no coração de Caim. E Deus em todo o tempo, mesmo sabendo das atitudes, das intenções do coração de Caim, Deus vai atrás dele. E assim como Jesus fez com todos os seus discípulos, mesmo sabendo que ali havia um traidor, o Evangelho de João, no capítulo 13, diz: amou-os até o fim. Até o fim Deus demonstrou amor para com Caim. Graça sobre a vida dele, graça comum, é verdade. Mas Deus não abandona Caim e vai conversar com ele. Vejamos lá o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Quando a gente está assim, a gente tem o chacoalhar de Deus, né? Quando você está passando por alguma questão, algum problema, algum questionamento, faça diante de Deus, em oração. Muito antes de procurar um especialista, um terapeuta, um conselheiro, ou tomar medicações, investigue o seu coração diante de Deus. Porque Deus vai te fazer essa mesma pergunta: por que você está irado? Por que você está deprimido? Por que descaiu o teu semblante? E aí é hora de você, à luz da palavra, à luz de muita oração e do temor a Deus, é você investigar: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, o texto vai mostrar aqui o caminho de rebeldia no coração de Caim. E a palavra que Deus traz a Caim no verso 7, ela é muito importante. Deus diz assim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz, está enterrado, encerrado na sua vida, na sua porta, em seu coração. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A partir da queda, o nosso desejo é sempre para o mal. Todas as nossas atitudes é porque nós queremos fazer as coisas erradas. Nós amamos o pecado. A partir da queda, o ser humano nasce desejando fazer o mal. Está completamente depravado, ele não compreende o mal, ele não deseja o mal, e ele não consegue, aliás, ele não compreende o bem, né? Ele deseja completamente o mal, ele está completamente depravado, ele não consegue fazer o bem. Mas a graça de Deus vai atrás da gente. Deus diz para nós, assim como diz a Caim: se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Mas se você se recusar e for rebelde, então o pecado vai te dominar. Irmãos, esse é o caminho de rebeldia. Um caminho obstinado que não quer saber mais de Deus. Esse é o caminho descrito aqui na vida do próprio Abel. Mas nós temos aqui agora uma piora da situação, um caminho das tragédias. E o verso 8 em seguida mostram isso para nós. Então vejamos lá agora, nós não lemos, vamos ler a partir do verso 8. O caminho da tragédia. Disse Caim a Abel, seu irmão, ou disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejam só, o coração de Caim completamente obstinado, afastado de Deus, e ódio para com seu irmão, amargura no coração, ele mata o seu próprio irmão. Verso 9, disse o Senhor a Caim, de novo Deus vai lá falar com Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, vejamos o sarcasmo dele, né? Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Por acaso eu tenho responsabilidade para com ele? Provavelmente já eram mais adultos aqui, ou adolescentes, jovens ou adultos aqui. E ele está dizendo: eu não sou responsável pelo meu irmão, eu não sou pai e mãe dele. Deus sabia o que havia acontecido, e ele esperava que a Caim confessasse o seu pecado. Então, olha só o que Deus diz, né? Verso 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Nós temos visto quantos e quantos assassinatos acontecendo nos nossos tempos. Quantos crimes, quantos roubos, quantas coisas ruins acontecendo. Tudo isso sobe ao trono de Deus, não como um aroma suave e agradável, mas tudo isso está enchendo o cálice da ira de Deus. E chegará um momento, segundo o Apocalipse, que o cálice vai transbordar. E Deus vai punir todo aquele que andar em rebeldia contra o Senhor. O cálice da ira de Deus cresce a cada dia, a começar de Caim, da atitude de Caim
por ter matado o seu próprio irmão. E aí Deus dá uma punição a ele. Verso 11: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Até então, maldição não havia recaído na vida de Adão e Eva. Pelo contrário, Deus lhes concedeu filhos, a alegria de ter um filho, de planejar a vida do filho, e depois ver o amargo de um filho matando o outro. Por causa da rebeldia no coração, Caim aqui se colocou como uma descendência de Satanás e não da mulher. Caim foi usado por Satanás para destruir a descendência do Messias. A intenção de Satanás era muito maior. E aí o texto vai mostrar que agora ele é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Verso 12: Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra. Você estará errante por aí, caminhando por aí, distante de Deus, distante da sua família. Verso 13: Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Irmãos, não tem castigo maior do que Deus mandar a gente ir embora. Some da minha presença. Ande distante de mim. Isso faz lembrar um diálogo muito interessante com um personagem bem diferente de Caim. Um personagem que talvez todo pai ia querer como genro. O jovem rico, lembra disso? Ah, Senhor, todas essas coisas que a lei diz, eu faço desde criança. Eu sou obediente aos meus pais, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Sempre fui um excelente trabalhador. E aí ele dá a lista, o currículo dele. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem. E Jesus diz então: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí o que faz aquele jovem? Os irmãos lembram? Sai cabisbaixo da presença de Cristo. Ele está diante do Senhor, dono de todas as coisas, da verdadeira riqueza, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo, como diz Colossenses. Mas aquele jovem decide sair, se afastar da presença de Deus. Muito semelhante a Caim, pela sua atitude, por não ter confessado, por não ter se arrependido, agora ele está fora da presença de Deus. Não tem dor maior do que essa. E ele mesmo reconhece: esse castigo eu já não posso suportá-lo. Verso 14: E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Ele perdeu o seu refúgio. Ele não tem mais Deus do seu lado. Ele não pode mais caminhar debaixo da autoridade e da proteção de Deus. Então ele diz: Senhor, isso é muito forte, eu não posso suportar. E de novo a graça comum de Deus atingindo o coração desse incrédulo Caim. O Senhor, porém, lhe disse, verso 15: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mesmo distante de Deus, mesmo afastado de Deus, mesmo retirado de Deus, Deus de alguma forma foi gracioso para proteger Caim. A graça comum atinge até mesmo aqueles que são incrédulos. O caminho da rebeldia é descrito no texto, mas a maldade no coração piora cada vez mais. E dos versos 17 em diante nós temos o caminho das tragédias. Vejamos aí o verso 17, caminho das tragédias. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Vejamos aqui, a graça comum de Deus, fazendo com que o próprio incrédulo, o próprio rebelde contra Deus, consiga construir filhos, ter famílias. Os mandatos de Deus lá, antes da queda de Gênesis 1, se cumprindo. Crescei e multiplicai. E ele começa a ter filhos e filhas e várias pessoas. Mas as tragédias vão seguir cada vez mais na vida ou na família de Adão e Eva aqui, né? Olha só o verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome dela, ou o nome de uma era Ada,
e a outra se chamava Zilá. Qual o problema aqui, irmãos? 2 esposas, poligamia, foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando os dois uma só carne. Mas eles não estão nem aí para Deus. Eles não querem seguir o caminho do Senhor. Mas apesar disso, querem casar. Interessante isso, né? Dizem que não querem Deus, mas estão trabalhando com capital emprestado, aquilo que Deus ensinou. Deus foi quem fez o casamento, por que querem casar? Se você quer viver de maneira obstinada, por que quer casar? É melhor que não case. Mas não, ele quis casar. E afrontar a Deus, pegando 2 esposas, não mais uma. E aí o verso 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então vejam aqui o mandato cultural, o trabalho, as coisas acontecendo, Deus sendo gracioso ainda. O nome de seu irmão era Jubal, este foi pai de todos que tocam harpa e flauta, aquele que construiu os primeiros instrumentos musicais. Então Deus está permitindo que os mandatos aqui sejam cumpridos. Aí o texto vai dizer no verso 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então vejam, eles estão trabalhando, estão seguindo a vida, como se nada tivesse acontecido, cada um vivendo do seu jeito. Assim caminha a humanidade. Cada um faz sua própria vontade, todo mundo autônomo, olha que legal. Distante da vontade de Deus, para que Deus? Para que a intromissão de Deus? Para que a regra de Deus, a palavra de Deus na nossa vida? Viva do seu jeito, faça do seu jeito. Os caminhos de tragédias no coração do ser humano estão sendo plantados. Porque olha só o que diz o texto, verso 23. A segunda poesia da Bíblia, o verso 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, ele fez até uma musiquinha, olha lá, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Irmãos, vocês lembram como é que era a primeira poesia da Bíblia? Gênesis 2, verso 23. E disse o homem, quando Deus criou a mulher, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Quando Deus fez a esposa, ele fica tão feliz que faz uma poesia para ela, uma música, ele canta para ela, uma serenata de amor. E agora, a poesia é outra. A poesia é cheia de maldade, de crueldade. Mulheres, esposas, eu matei um homem porque ele simplesmente me feriu. E o outro foi pior, né? Um rapaz porque me pisou. Você imagina? Claro que você imagina. Isso acontece todos os dias em nossas cidades. Todos os dias pessoas são mortas por bobagens. Por um celular, por um troquinho, ou por uma maldade no coração. As tragédias anunciadas aqui por causa da rebeldia contra o Senhor, o inimigo vai tomando conta cada vez mais do coração do ser humano. É assim que caminha a humanidade. Mas, como Deus é gracioso, os versos 25 e 26 terminam de uma forma totalmente diferente. É um caminho de adoração. Começou bem, caminho de felicidade, tendo filhos, crescendo a família, alegria de gerar filhos e filhos. Mas esse caminho se tornou amargo, com rebeldia no coração, com tragédias, e agora o caminho, né, de felicidade, completa felicidade no Senhor, ou adoração ao Senhor. Vejamos lá os versos 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ele deu à luz a um filho, a quem lhe pôs o nome Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Deus me concedeu outro da mesma linhagem, outro que vai esmagar a cabeça da serpente, a descendência do Messias sendo aqui protegida, guardada. Ninguém pode impedir os planos de Deus. E Deus então vai separar novamente uma outra pessoa, um outro representante, para que através dele viesse assim a linhagem do Messias, do Cristo que viria. Verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
De novo o culto a Deus é oferecido ao Senhor. De novo na família de Adão e Eva, volta a paz, volta a alegria, volta a adoração ao Senhor. Porque daí começa a invocar o nome do Senhor. Daí começa a surgir uma descendência séria, responsável, que ama ao Senhor. Descendência essa da mulher, conforme Gênesis 3,15. Nascerá da semente da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, caminhos de adoração e de felicidade são caminhos que Deus preparou para nós. Mas infelizmente, por causa da nossa maldade no coração, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos andar num caminho de rebeldia, de degradação completa, de tragédias completas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós andemos não como Caim, mas que andemos como o justo Abel. Como diz Jesus e como diz Hebreus, o justo Abel, aquele que foi justificado por Cristo. Cristo estava trabalhando no coração de Abel. Abel ofereceu tudo aquilo que agradou ao Senhor, porque ele estava no Messias, ele estava fundamentado na promessa de Deus, ele acreditava nessa promessa, assim como Adão e Eva acreditaram. Nós vamos reencontrar Abel, nós vamos reencontrar esse justo, porque ele foi justificado. Cristo, mesmo antes de chegar, já havia justificado Abel. Assim como nós recebemos a justificação, toda a santidade de Cristo é dada a nós, todo o nosso pecado é dado a Cristo. Por isso nós somos chamados justos, justificados, assim como foi o justo Abel, assim como foi Adão e Eva, assim como foi Sete e todo aquele que é descendência da mulher. Que não sejamos descendentes de Satanás. Eu falei no sermão passado, ou você é amigo da serpente, ou você é amigo de Deus. Ou você está flertando com as coisas de Satanás, ou você está buscando as coisas do Senhor. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde dessa linhagem satânica, dessas artimanhas de Satanás, e que Ele nos dê sabedoria para tratar cada uma das rebeldias do nosso coração, do coração do nosso filho, do nosso familiar e de todos nós. Que Deus assim tenha misericórdia de todos nós.